Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Neuroanatomia Fácil da Liga Acadêmica Acreana de Neurologia e Neurocirurgia. Vamos iniciar agora o módulo 4 com a aula Anatomia Macroscópica do Diencéfalo e Hipotálamo. Eu me chamo André, sou acadêmico do 6º período de Medicina da UFAC. Os objetivos dessa aula são apresentar conceitos gerais sobre o diencéfalo, suas estruturas macroscópicas, a estrutura e os núcleos do hipotálamo e as funções hipotalâmicas, que são muitas e que são indispensáveis para o controle da nossa homeostase. Inicialmente, vamos às generalidades do diencéfalo. O diencéfalo é uma estrutura ímpar, ou seja, é uma estrutura única, é central, e juntamente com o telencéfalo, elas formam o que se denomina cérebro, ou seja, o diencéfalo é essa região aqui que eu estou delimitando, e o telencéfalo é essa região todinha aqui, grandona. E os dois juntos formam o que a gente denomina de cérebro. O diencéfalo ele é dividido em 4 estruturas: o tálamo, o hipotálamo, o subtálamo e o epitálamo, que todas estão em contato direto com o terceiro ventrículo, que irriga essas 4 regiões com o líquor. Vamos observar agora nessa peça fixada aqui quais são as 4 estruturas, subestruturas do diencéfalo, certo? Primeiro a gente tem o tálamo, que é essa região aqui, que forma a parede lateral do terceiro ventrículo. Aqui a gente pode ver apenas um pedacinho do tálamo. A gente tem o hipotálamo, que é essa região aqui, que fica abaixo do sulco hipotalâmico, que é um sulco que tem nessa região, dá até para perceber aqui, o hipotálamo. O subtálamo ele fica nessa região, faz parte também da delimitação do assoalho do terceiro ventrículo, que fica um pouco anterior ao aqueduto cerebral, né? Aqui, o aqueduto de Sylvius, e o epitálamo fica nessa região. Ele ajuda a delimitar posteriormente também o terceiro ventrículo, e ele fica acima do sulco hipotalâmico. Bom, vamos ao terceiro ventrículo, que é essa cavidade que está em contato com as 4 estruturas, as subdelimitações do diencéfalo, e é delimitado na região superior pela tela corioide, na região anterior pela lâmina terminal. Seu assoalho é delimitado pelo quiasma óptico, pelo infundíbulo, tuber cinéreo e corpos mamilares, e sua região posterior é delimitada pelo epitálamo. Vamos observar aqui, essa é a cavidade denominada terceiro ventrículo, certo? Numa peça, a gente observa ela dessa maneira. E aqui, uma imagem esquematizada do diencéfalo, a gente pode perceber aqui, ó, seu assoalho, certo? O assoalho é essa região, que vai ser delimitado aqui pelo quiasma óptico, pelo tuber cinéreo, pelos corpos mamilares e pelo infundíbulo, que é essa região aqui. Na região anterior vai ser delimitado pela lâmina terminal, que é essa fina lâmina que a gente tem aqui de substância cinzenta. Lateralmente vai ser delimitado pelas paredes do tálamo, que é essa região aqui, certo? E posteriormente pelo epitálamo, que é essa região aqui que está acima da aderência, do sulco hipotalâmico que eu tinha falado anteriormente, que aqui nessa imagem pode ser vista com melhor, ter uma visualização melhor. E juntando as duas paredes do terceiro ventrículo, a gente tem essa estrutura, que é uma estrutura que faz parte do tálamo, que é uma fina ponte de substância cinzenta chamada aderência intertalâmica. E essa estrutura ela pode estar ausente em até 30% dos indivíduos. Aqui a gente tem delimitado, marcado algumas estruturas que vão ser melhor destrinchadas quando a gente falar
do hipotálamo, que é o assunto central dessa aula, certo? E a gente pode perceber aqui que é o recesso supraóptico, o quiasma óptico, o túber cinéreo, que é essa região, e o corpo mamilar, que é essa região aqui. Continuando com o terceiro ventrículo, aqui a gente tem uma imagem esquematizada lá do Netter, que mostra apenas, evidencia apenas os ventrículos, sendo que aqui o nosso foco é o terceiro ventrículo, que é essa estrutura aqui, que a gente tem a aderência intertalâmica, e o terceiro ventrículo ele se comunica com os ventrículos laterais e com o quarto ventrículo, aqui com os ventrículos laterais pelo forame interventricular esquerdo e direito, né, que são os forames de Monro, e com o quarto ventrículo pelo aqueduto do mesencéfalo ou aqueduto de Silvius. Eles carregam esses epônimos e aí muitas vezes se vê até sendo denominados apenas por seus epônimos. Aqui a gente tem mais um corte, né, de uma peça, um corte coronal. E aqui, essa estrutura, essa pequena cavidade é o terceiro ventrículo, certo? Visualizado nesse corte. Aqui a gente também pode ver os ventrículos laterais. Mas a gente percebe que, principalmente, o terceiro ventrículo, que é a cavidade que vai irrigar o nosso diencéfalo. Bom, vamos ao tálamo. O tálamo ele é formado por duas massas ovoides, substância cinzenta, que são essas duas massas, que são unidas pela aderência intertalâmica que a gente falou anteriormente. Aqui dá até para ver aqui no centro a aderência intertalâmica. E o tálamo ele se localiza numa região mais látero-dorsal do diencéfalo, ou seja, ele é mais lateralizado e mais posteriorizado. Aqui a gente tem mais uma imagem lá do Netter, certo? Que é uma imagem que delimita os seus núcleos, mas aqui a gente vai utilizar para delimitar estruturas, as estruturas mais macroscópicas, por assim dizer. Bom, na região anterior do tálamo, que é essa região aqui, a gente tem uma estrutura chamada tubérculo anterior. O tubérculo anterior, ele é essa região aqui, certo? Essa região amarelada. E na região posterior, que é uma região maior, a gente tem uma estrutura chamada pulvinar, que ela possui na sua região inferior duas estruturas que vão ser abordadas de maneira mais aprofundada em aulas posteriores, que são o corpo geniculado medial, está ligado à via óptica, e o corpo geniculado lateral está ligado à via auditiva. Como a gente viu anteriormente, essas regiões aqui, essas regiões mediais, elas são formadoras das paredes laterais do terceiro ventrículo. E essa aqui é a região que a gente conhece como aderência intertalâmica. Aqui superiormente a gente vai ter regiões que vão formar também as paredes inferiores dos ventrículos laterais. Bom, o epitálamo. O epitálamo é bem difícil de encontrar imagens especificando somente ele, mas ele vai limitar posteriormente o terceiro ventrículo, como a gente já falou. Ele é essa região aqui, certo? E a estrutura mais evidente do epitálamo é a glândula pineal, que é essa glândula aqui. Estou delimitando para vocês aqui com laser. Que ela repousa sob o teto do mesencéfalo. E se prende a dois feixes de fibras transversais, na comissura posterior e na comissura abenular, na comissura das abênulas. Então, ele se prende aqui, na comissura posterior, e aqui na comissura das abênulas. A comissura posterior, ela é considerada o limite entre o diencéfalo e o mesencéfalo. E ela fica bem aqui no ponto em que o aqueduto de Silvius se liga ao terceiro ventrículo. Essa região.
A próxima estrutura que a gente vai ver, de maneira bastante superficial, que vai ser abordada nas próximas aulas, é o subtálamo. O subtálamo, ele é uma região que é uma região transicional, ele fica mais ou menos nessa região aqui. Ele é transicional entre o diencéfalo e o tegmento do mesencéfalo, certo? O mesencéfalo a gente sabe que é essa região aqui. É de muito difícil visualização e geralmente só se vê o subtálamo em cortes mais ou menos nessa região aqui. Ele é de difícil visualização porque ele não está em contato direto com o terceiro ventrículo e nos cortes frontais, perdão, a gente visualiza com mais facilidade. Se localiza abaixo do tálamo, ó, o tálamo é essa região, aqui a gente tem o sulco hipotalâmico, e ele é limitado lateralmente pela cápsula interna, que é uma região que está delimitada mais ou menos aqui, e medialmente pelo hipotálamo, ou seja, aqui o hipotálamo delimita o subtálamo medialmente. Bom, agora a gente vai para o nosso foco central da aula, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele está situado na parede do terceiro ventrículo, separado do tálamo pelo sulco hipotalâmico, que a gente viu anteriormente, que é esse sulco aqui. Bom, o limite anterior é a lâmina terminal e o limite posterior é o mesencéfalo. Então, o limite anterior é esse, né, que é a lâmina terminal, que a gente já viu anteriormente. O limite posterior é o mesencéfalo, aqui, mais ou menos dessa região. Na região lateral, ele é limitado pelo subtálamo, mas a gente já viu que é de difícil visualização e ele fica mais ou menos aqui nessa região. Ele é constituído principalmente de substância cinzenta e possui vários feixes de fibras que atravessam sua extensão, sendo que uma das principais é o fórnix, que a gente vai ver posteriormente em outra imagem, né? Que ele vai percorrer o hipotálamo em toda a extensão, de superior para inferior e terminando no corpo mamilar ipsilateral. Ou seja, ele vai fazer esse trajeto, mais ou menos, e vai terminar no corpo mamilar do mesmo lado de sua passagem pelo hipotálamo. Ele é importante dentro do mesencéfalo, né, porque ele divide o mesencéfalo em uma área medial e uma área lateral. Essa região que a gente está vendo aqui é a região medial do hipotálamo e o fórnix ele vai passar aqui e vai dividir essas duas regiões entre medial e lateral. A área medial, ela vai ser a região que vai estar localizada os principais núcleos, que são esses que estão delimitados aqui nessa imagem, certo? E a área lateral, ela é formada basicamente de fibras longitudinais, e por ela passa o feixe prosencefálico medial, que é uma trama de fibras complexa, com conexões recíprocas entre a formação reticular do mesencéfalo e a área septal do telencéfalo. Então, a gente tem uma rede de fibras que vai conectar mais ou menos aqui do mesencéfalo, vai estar mais ou menos aqui, pro telencéfalo, que a gente já sabe que é aquela região maior, que está mais lateralizada, por assim dizer, do cérebro, da estrutura denominada cérebro. Essas conexões, elas são conexões do sistema mesolímbico, que é o sistema relacionado ao prazer, e o sistema de recompensa, né, que vai recompensar atividades que são ligadas à nossa sobrevivência, como a alimentação, como o sono, como a sede, como o próprio ato sexual para se manter a espécie. E o hipotálamo, aqui nessa imagem lá do Machado, ele pode ser dividido em 3 planos frontais, em hipotálamo supraóptico, que é esse que está delimitado pela linha verde, que compreende aqui o quiasma óptico e tudo que está acima dele, aqui. O hipotálamo tuberal, que vai ser aqui do túber cinéreo e tudo que está acima dele.
O hipotálamo mamilar, ele vai se delimitar aqui da região dos corpos mamilares para tudo que está acima, e aqui a gente tem o trato mamilo-hipotalâmico, e aqui a gente pode ver o fórnix, né, atravessando essa região. Essa região que está em vermelho aqui atrás, ela é a região lateral do hipotálamo, e essa é a região medial do hipotálamo. Aqui a gente pode ver os núcleos, né? Essa região é a área pré-óptica, que tem alguns núcleos, mas que não estão delimitados. Aqui a gente tem o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico, que a gente vai ver que depois eles têm relação direta com o controle da nossa glândula hipófise, da região da neurohipófise. Aqui a gente tem o núcleo dorsomedial, o núcleo ventromedial e o núcleo arqueado. Esse núcleo arqueado também ele vai ter controle do sistema endócrino lá pela nossa glândula da adenohipófise, e ele vai realizar a secreção de hormônios controladores, inibidores ou liberadores de hormônios. E aqui a gente tem o núcleo posterior do hipotálamo. Bom, as conexões do hipotálamo com outros sistemas. Primeiro, a gente tem a conexão do hipotálamo com o sistema límbico, que ele vai receber aferências de várias regiões e vai emitir eferências para várias regiões também, para que ele possa realizar o seu controle da homeostase, como a gente viu, que é bastante importante. Bom, vamos falar do sistema límbico. O sistema límbico ele é um sistema importante para o controle da regulação das nossas emoções e da nossa memória. E ele tem conexões muito importantes com o hipotálamo. Pelo fórnix, que é aquele feixe de fibras que a gente viu anteriormente, o hipotálamo vai se ligar ao hipocampo, que é uma região do sistema límbico, formando o circuito de Papez, que é um circuito ligado à fixação e consolidação da nossa memória. Além disso, o hipotálamo ele vai se ligar ao corpo amidaloide, que é mais uma região do sistema límbico, que está conectado às amígdalas, que são estruturas do nosso telencéfalo, que estão diretamente relacionados ao medo, que é uma emoção extremamente importante, principalmente para a sobrevivência do ser humano, para o disparo daquelas funções de luta ou fuga por meio da nossa ansiedade. As conexões viscerais são muito importantes, as conexões viscerais do hipotálamo, porque elas controlam diversas funções viscerais de forma a manter a homeostase dos nossos sistemas, das nossas vísceras e dos nossos órgãos. Como conexões aferentes, nós temos as conexões que chegam diretamente pelo centro do núcleo do trato solitário, né, que vão formar aquela via solitário-hipotalâmica, e por meio dessa via chega toda a sensibilidade visceral ao sistema nervoso central, ou seja, até o nosso hipotálamo. Elas vão chegar por meio do nervo facial, do nervo glossofaríngeo e vago. Porque a gente tem esse esqueminha bastante complexo, que mostra que os núcleos do trato solitário nessa região, e é por ele que vai chegar as informações aferentes das vísceras para o hipotálamo, para que se possa ter uma resposta eferente de controle homeostático. Bom, agora a gente vai para as conexões eferentes, ou seja, conexões de controle do sistema nervoso central por meio do hipotálamo
para as nossas vísceras, né, para os nossos órgãos, para que se mantenha a homeostase. Primeiro, o hipotálamo ele vai controlar neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Essas eferências elas vão sair dos núcleos hipotalâmicos e vão chegar até a coluna eferente visceral geral do tronco ou na coluna lateral da medula, formando as conexões hipotálamo-espinhais. O hipotálamo ele vai se ligar diretamente a esses neurônios por meio da formação reticular, formando o trato retículo-espinhal. Então, o hipotálamo e a formação reticular vão formar o trato retículo-espinhal, para que se tenha esse controle eferente das nossas vísceras. Aqui a gente tem um esqueminha, né, que mostra como que o hipotálamo que está nessa região, ele manda eferências aqui inicialmente pela região medular, né, que a gente viu, e também diretamente ao tronco, para que se faça essa conexão com as vísceras. Outras conexões que a gente tem conexões com as áreas erógenas do corpo, com, por exemplo, os mamilos, o clitóris e o pênis. A gente tem conexões com o córtex olfatório diretamente e a gente tem conexões com a retina, que vai fazer aquela conexão lá no nosso córtex visual, lá por meio do nosso quiasma óptico, sendo que isso vai ajudar a controlar o ciclo circadiano do nosso corpo, que é importante para diversas funções que a gente vai ver posteriormente nas funções do hipotálamo. Aqui, a gente tem uma das conexões mais importantes, que é a conexão do hipotálamo com a hipófise. Inicialmente, a gente tem aqui a conexão do hipotálamo com a neurohipófise, os núcleos que são os conectados, os controladores da neurohipófise, é o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico, que vão levar eferências pelo trato hipotalâmico hipofisário até a neurohipófise e vão secretar nessa região aqui certos hormônios que a gente vai ver posteriormente para controle hipotalâmico, para que ele possa secretar esses hormônios diretamente no sistema circulatório dessa região. Aqui a gente vê o núcleo arqueado, que é outro núcleo hipotalâmico, que vai fazer aferências aqui nesse sistema porta da artéria hipofisária superior com hormônios reguladores que vão chegar até a região da adenohipófise, que é essa região, para que se possa secretar ou inibir a secreção de hormônios da nossa adenohipófise. Bom, vamos às funções do hipotálamo. Primeiro, o hipotálamo ele regula a homeostase do nosso corpo, isso a gente já falou algumas vezes, né, para fixar mesmo, através da regulação do sistema nervoso autônomo e do sistema endócrino. E ele vai regular também processos motivacionais dentro do próprio sistema nervoso central, aqui, como a gente já viu, por meio do sistema límbico, sendo que a região anterior ela vai controlar o parasimpático e a região posterior vai controlar o sistema nervoso autônomo simpático. Só voltando aqui mais um ponto que é importante focar. É legal a gente perceber como que se associa funções hipotalâmicas ao sistema límbico, que é o sistema diretamente ligado às nossas emoções,
e perceber como que certas reações elas somatizam com sintomas emocionais, e o contrário também é verdade. Sintomas emocionais eles vão causar sintomas autonômicos, seja simpático, seja parasimpático, no nosso corpo. Vamos à termorregulação, que é mais uma das funções do nosso hipotálamo. O hipotálamo ele vai atuar como o mais importante termorregulador que possuímos, tanto por aferências, tanto por aferências de termorreceptores periféricos, que vão estar lá nas regiões do sistema nervoso periférico, quanto por regiões de aferências de regulação central, como a gente vai ver em alguns órgãos, por exemplo, o chamado órgão vascular da lâmina terminal. E o hipotálamo ele vai ter o centro de perda de calor na área pré-óptica, que vai causar vasodilatação periférica e sudorese, e o centro de conservação de calor, que vai ser no hipotálamo posterior, que vai causar vasoconstrição periférica, tremores musculares para manter o metabolismo alto, né, e aumento do metabolismo para que se mantenha, para que se conserve esse calor, para que se produza mais calor. Quando se tem lesão na região do centro de conservação de calor, ocorre um fenômeno que é chamado de febre central, porque o hipotálamo ele perde a sua capacidade de perda de calor, né? Ele só consegue conservar o calor, e isso acaba fazendo com que haja um aumento exacerbado da temperatura, fazendo com que haja um processo de febre, que muitas vezes é fatal por desnaturação de proteínas e outros processos. O hipotálamo ele também age no equilíbrio salino e no controle da pressão arterial por meio dos núcleos supraóptico e paraventricular, que vão controlar a neurohipófise, com a liberação de ADH, que é o hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina. Por quê? Porque ele vai atuar fazendo vasoconstrição periférica. E aí a gente tem o órgão vascular da lâmina terminal e o órgão subfornicial, que são dois órgãos que não possuem a chamada barreira hematoencefálica, e, por isso, eles podem fazer aferências tanto de equilíbrio salino quanto da pressão arterial e levar essas informações até o hipotálamo para que ele possa tomar referências de funcionamento. Por exemplo, quando se tem hipovolemia e hipotensão, o hipotálamo ele vai liberar ADH, que vai agir de forma a fazer com que haja um processo de diminuição da diurese, né? Vai aumentar a reabsorção de água pelos túbulos contorcidos distais. E, em caso de hiponatremia, vai se ter a secreção de ACTH, que vai agir sobre a aldosterona, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente vai ver posteriormente. A gente tem a regulação do sistema endócrino, né, como eu já falei anteriormente para vocês. Primeiro, através da neurohipófise, que vai ser controlada pelos núcleos paraventricular e supraóptico, e vai secretar o ADH, que é o hormônio antidiurético ou vasopressina, que a gente viu anteriormente, e a ocitocina, que é um hormônio que está ligado diretamente a funções como a contração uterina durante o parto e a secreção de leite pelas glândulas mamárias no momento da amamentação. Aqui a gente tem um esqueminha, né, que mostra
o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico, as suas fibras e indo até essa região aqui, né, que é a parte que é chamada de neurohipófise, que vai secretar diretamente os dois hormônios, o ADH e a ocitocina, no sistema nervoso para que eles realizem as suas funções. Passando para a região anterior da hipófise, conhecida como adenohipófise, o controle vai ser feito pelo núcleo arqueado, né, que vai secretar os seus hormônios controladores no infundíbulo, que é aquela região anterior à hipófise, numa rede de capilares que vai que vai agir como sistema porta para que se faça a secreção desses hormônios aqui ou a inibição da secreção desses hormônios. E aí, os hormônios serão o adenocorticotrófico, que é o ACTH, o luteinizante, que é o LH, o hormônio do crescimento, que é o GH, a prolactina, né? O melanócito estimulante, que é o MSH, o tireotrófico, que é o TSH, e o folículo estimulante, que é o FSH. Aqui, ó, essa região, esse aqui é o núcleo arqueado, que vai fazer uma conexão direta com o infundíbulo, que é essa regiãozinha aqui. E aqui a gente tem uma rede de capilares que vai fazer um sistema porta com a artéria hipofisária, né? E nessa artéria vai ser secretado hormônios liberadores ou hormônios que vão diminuir a liberação desses hormônios da adenohipófise. Outras funções do hipotálamo. A gente tem a regulação do ciclo circadiano, que ele é controlado por relógios biológicos, né? E vai receber o seu controle pelo núcleo supraquiasmático e por aferências da retina, que a gente viu anteriormente. Então, dependendo da quantidade de luminosidade, o nosso corpo vai saber se é dia ou noite, e ele vai atuar na liberação de alguns hormônios que vão atuar em neurônios, por exemplo, a melatonina, para que se faça o controle do sono, da liberação de cortisol, da liberação de serotonina, dentre outras funções mais específicas. E aí a gente tem, finalmente, né, a integração do comportamento sexual pela área pré-óptica, atuando no sistema nervoso autônomo, e ela vai atuar fazendo com que haja a intenção de se realizar o ato sexual, né, para que se possa ter a continuação da espécie, por assim dizer, e o prazer sexual, perdão, que vai ser controlado pela área mesolímbica, que a gente já viu, que tem contato direto por meio do fórnix com o hipotálamo, e o prazer sexual ele vai ser parte desse sistema de recompensa para que se mantenha a espécie viva e continuando. Essas são as minhas referências e obrigado. Esse é o contato, esses são os contatos da Laan. Obrigado por ter acompanhado a aula.